Olá, gente! O Voz Políticas está começando em sua segunda temporada e estamos recebendo hoje o deputado estadual Marcos Oliveira, com a presença hoje inovadora da nossa querida e amiga doutora Isabela. Vai fazer parte agora do quadro Vozes Políticas para estar agregando mais conhecimento e dinamizando mais o nosso programa. Seja muito bem-vinda, Obrigada, Isabela. Marcelo. Fala um pouquinho aí com os telespectadores. É um prazer, né? Primeiro, somar esse projeto, espero contribuir, né, com conhecimentos, com algumas... alguns temas relacionados à área do direito, né? Já que é a minha formação. Exatamente. Eu acho que o deputado Marcos Oliveira também tem, né? Deputado, boa tarde, primeiramente, mas o deputado Marcos Oliveira também tem formação jurídica, né? É formado em direito, advogado de carreira. E aí eu acho que a gente pode contribuir porque, Paulo Marcelo, eu acho que direito, política e poder tem tudo a ver. Não é verdade? Verdade. Bom, aí vamos falar agora sobre o nosso convidado, né? Que tem uma carreira que eu costumo dizer que é multifacetada, que abrange a advocacia, serviço público, e já foi vereador, né? Duas vezes. Já foi vereador por 2 vezes, então o cara é bom, né? Por 2 vezes e hoje deputado, traz uma rica bagagem de experiência para suas funções legislativas, com mais de 35 mil votos. Você me disse para eu dizer 35.114. Não esqueça do 114, né? Senão... Na sua última eleição. Ele demonstrou um sólido apoio da comunidade. Vamos explorar hoje as visões, desafios e perspectivas para Sergipe. Seja muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, doutora Isabelle, né, minha colega advogada, que eu já conhecia, né, de outros períodos da OAB Agreste. Né, e eu estou à disposição de vocês, né, sempre uma satisfação estar participando desses momentos de podcast, porque é um momento mais descontraído para que as pessoas possam analisar, observarem, verem quem são aqueles que estão no poder, como dissemos aqui, aqueles que estão na representação do povo. Então, eu sou um jovem ainda de 33 anos, em que pesa a aparência, né, já um pouco baqueada pelas pressões e estresses do dia a dia, mas com muita vontade de ver esse meu estado para frente, com muita vontade, né, de ver a transformação acontecer. Eu digo sempre que eu sou filho da revolução, eu gosto de mexer no tabuleiro, eu gosto que as pessoas se indignem, eu gosto do que, né, aquilo que a gente tem de melhor, inclusive no Itabaianense, a inquietude, o acordar cedo, dormir tarde e transformar as realidades. Né? Não importa você estar na política, se não for para mudar para melhor, como diziam os gregos, a política é a arte do bem comum e principalmente é a arte de melhorar a vida em comunidade. Então eu estou à disposição aqui do podcast para falar das nossas visões, das nossas apreensões, daquilo que a gente entende como política, como Estado, como município, como cidadão, né? Porque tento sempre me importar e manter-me, né, no caminho do melhor cidadão possível, no sentido de representação e no sentido de convivência com minha família, com os meus filhos, né, porque a gente precisa ter consciência social e a gente precisa saber o que a população, principalmente a mais pobre, passa no dia a dia. Então, estou à disposição de vocês sempre, né, para que vocês possam fazer as perguntas e, se eu souber, né, eu respondo. Não, com certeza. E você é uma figura pública e se tornando uma figura pública, é uma pessoa que a sociedade e as pessoas, quem votou em você e quem não conhece, precisa saber um pouco da sua história. Então aí eu pergunto para você, com essa carreira que você tem tão diversificada, desde advogado até servidor público, como você acredita que essas experiências influenciam suas decisões políticas em prol do Estado de Sergipe? Olha, primeiro para eu fazer um resumo breve, eu sou de família de feirante. Minhas famílias, meus tios, né, diversos tios são feirantes. Meu pai foi feirante, eu acompanhei meu pai desde os 8 anos de idade até os 18. Ia para a feira ajudá-lo e também continuava estudando, até o momento que chegou a parte de ensino médio e eu decidi definitivamente dar uma oportunidade ao estudo. Por isso que eu defendo muito o concurso público, por isso que eu defendo muito a escola pública, porque foi ali que eu tive essa transformação. Eu percebi de que o filho do pobre no Brasil, né, o caminho mais perto para que você possa ter uma vida relativamente boa e digna é através do estudo. Ninguém dá nada a ninguém, né? A gente vê aí
as perseguições, as desestruturas do ensino, né, público aqui no nosso país, dos hospitais públicos. Eu fui visitar agora um amigo que, Deus me livre, né, o Hospital de Urgência do Estado de Sergipe, uma tragédia, que não consegue resolver uma fratura de uma perna, né, de um AVC, pessoas reclamando com falta de quimioterapia, de radioterapia. Então essa é a nossa realidade de quem está nas camadas sociais e populares do nosso Estado. Então eu fui estudar e foi no estudo que eu encontrei guarida, né? Encontrei guarida para que eu pudesse melhorar, ascender e ter conhecimento, que é a única coisa que ninguém lhe tira, né? Um ladrão pode lhe tomar uma moto, mas não pode lhe tomar o que está em sua cabeça, o conhecimento que você tem. Então, eu sou filho de um feirante, que fui feirante, né? Eu acho que a maior experiência de vida que eu tive foi na feira. As pessoas dizem, você sabe conversar, você é bom de diálogo, conhece dos assuntos, onde foi que você aprendeu? A universidade pública, a UFES, que eu vim, me deu conhecimento técnico. Eu tive os melhores professores, os melhores colegas, então eu estudei pra caramba, mas eu aprendi realmente a entrar e a sair, foi na feira. Foi no dia a dia, foi no comprar, foi no vender, foi no levar o dinheiro pouco para casa ou muito, foi no saber fazer esse manejo, né, do dia a dia, que a maioria dos sergipanos e dos brasileiros, do nordestino principalmente, faz. Então essa foi a minha maior escola. Depois eu fui fazer uma universidade federal, fui fazer uma universidade pública, passei no curso de Direito, minha irmã passou para enfermagem no mesmo dia, então eu me formei e ali eu tive diversas experiências, diversos amigos e fui assessor parlamentar, do então deputado meu primo, Dr. Gilson Andrade. Tive uma grande oportunidade de aprendizado com relação a parlamento, com relação a normativa, a regimento interno e passei no concurso do Ministério Público Estadual. Então eu fui concursado do Ministério Público Estadual, eu ainda estava no 8º período, eu era no 9º período, da graduação. Passei na OAB no 9º período também, antes de me formar, e assim que eu recebi a minha carteira da OAB, eu pedi a exoneração do Ministério Público, porque eu tinha e tenho ainda essa paixão pela defesa, essa paixão pelo menos favorecido, essa paixão pelo embate, essa paixão pela ampla defesa, pelo contraditório, que eu acredito que quem vive no Estado democrático precisa ter, né, essa altivez, essa vontade de fazer o debate com clareza, sem fake news, com a verdade, né, tentando esclarecer para o maior número possível de pessoas assuntos que são difíceis, para que a gente que tem um conhecimento melhor o transforme de forma fácil, né, compatível, e que a pessoa possa fazer a sua escolha acertada ou não, né, da sua vida. Então eu tenho esse compromisso porque eu venho das camadas sociais do Estado de Sergipe. Então a feira, a universidade pública, o período que eu passei no Ministério Público, vendo o lado do Ministério Público, a parte que eu passo até hoje na advocacia, eu tento, né, transmitir como experiências, como vontade política no nosso mandato. Foi assim como vereador, eu vim ser vereador em Itabaiana em 2016, tive 1.194 votos em 2016, em 2020 eu dobrei, fui para 2.130 votos, e em 2022, junto com o Valmir de Francisquinho, com o Ícaro de Valmir, eu consegui, né, ser o escolhido do grupo para representar um grupo totalmente importante para o Estado de Sergipe, grande, naquela região. Então, somente em Itabaiana eu tive 18.500 votos. Né? Então, é muito importante o Agreste. Hoje estive na 10, inclusive, representando o Agreste, né, a cidade de Frei Paulo, Pião, Pedra Mole, Areia Branca, Carira, Malhador, Nossa Senhora Aparecida, Ribeirópolis, né, todo esse povo nos acolheu porque percebeu que a política tem chance, perceberam que a política, né, tem luzes no fim do túnel e percebeu que temos vozes, né, políticas que reverberam de forma positiva na vida das pessoas. Então, o exemplo que a gestão itabaiana deu para o Estado de Sergipe foi de que é possível sim acreditar, é possível ver uma luz no fim do túnel, é possível você transformar uma realidade social dia a dia com trabalho. Não existe sorte, né? Existe trabalho. A sorte lhe encontra trabalhando, no né? Trabalho. E aproveitando esse gancho que você falou, eu acho que dentro desse aspecto e cenário político e pelo seu histórico também foi para quebrar regras, né, e mudanças, porque vocês vieram, você veio
né, com uma nova mudança política, porque hoje Itabaiana está bem representado. E só em você falar que dentro da cidade onde você mora foram 18 mil votos, isso surpreende do quanto a cidade acredita no seu trabalho. Então tem que fazer jus, obviamente que você deve estar fazendo jus e deve estar fazendo uma boa política, que é a verdadeira política, que é atender a comunidade e o interesse do povo, né? E sem dúvida nenhuma, eu sou muito do ensinamento do saudoso Marcelo Deda, de que quem não é leal, por exemplo, a um grupo político, dificilmente é leal ao povo. Porque o que transforma a realidade social é um grupo político, são as ideias, as diferenças e o contexto em que você está. Então, eu estou contido dentro de um grupo político, o qual eu influencio e também sou influenciado. E esse grupo político transformou a cidade de Itabaiana. Então, quando a gente foi para as ruas, para as mercearias, para os bares, para os comércios, a gente foi com o seguinte, né, propósito: olha, eu quero uma oportunidade. Eu só quero uma oportunidade para poder lhe representar, para poder colocar aquilo que a gente pensa na Assembleia. Ícaro, filho de Valmir, como deputado federal, que hoje também é uma grata surpresa, que representa muito bem os sergipanos e os nossos ideais, né, que está lutando bastante para que a gente transforme aquela realidade de Itabaiana. Eu, junto com o Ícaro, com algumas pautas como a duplicação da BR-235, trazer o gás para a região agreste, criar a região metropolitana do Agreste, que é uma proposta minha desde a campanha, que infelizmente estou encontrando algumas barreiras, até nas próprias comissões ali, que não querem dar essa visibilidade, mas é uma necessidade. Para quem não sabe, só existe uma região metropolitana no estado de Sergipe, que é a da Grande Aracaju, que infelizmente, inclusive, está desestruturada. Vide aí o consórcio do transporte público, vide aí o consórcio do lixo, vide aí, né, diversos assuntos que são de interesse dessa micro-região, dessa grande região, que não são tratados da melhor forma. Então, o que a gente precisa e quer é essa integração, essa, né, comunicação de fatos e de problemas para que facilite a resolução para as regiões. Então, o nosso mandato, ele se propõe, Isabelle, a ser um mandato propositivo, um mandato que tenha voz, um mandato que reverbere os problemas da sociedade, um mandato que gere valor. Eu acho que essa é a maior importância que a política pode entregar para a população. Quando eu acabar o meu mandato, eu dizer ao povo sergipano: eu entreguei valor. Eu entreguei, eu estive presente, eu fiz minhas proposituras, eu fiz minhas fiscalizações, a sua voz foi ouvida. Você que está aí na ponta, que não pode falar na tribuna, eu falei por você, eu lhe representei, eu consegui transformar a realidade, né, que anteriormente era mais ruim e agora ela tende a ser melhor. E eu falei de todas as cidades do Agreste, só não falei de Campo do Brito. Fala, nossa onde está aqui, né? Uma representante. E que um abraço para os nossos telespectadores. E que eu fui o deputado mais votado de Campo do Brito, com 1.532 votos. Legal, bacana. Obrigado a toda a galera de Campo do Brito, o Rominho, né, os vereadores, a todos. Você, Marcos, falando, eu fiquei assim, eu conheço o Marcos, né, da advocacia. E aí, muito atuante na advocacia previdenciária, né? Com certeza, Marcos? principalmente. Exatamente. E aí eu quero saber, assim, qual foi o start, né? Quando foi que deu essa virada de chave? Olha, eu posso contribuir diretamente para a população. Claro, a advocacia também faz isso, mas eu falo em termos de um interesse público maior, né? Como foi que deu esse start? Como foi que virou, vindo principalmente sem uma herança política, vindo de uma família humilde, né? Como com certeza, você falou. Nunca teve representação. Como foi que isso aconteceu? Como foi que deu essa ideia, né? Como é que surgiu na cabeça de Marcos Oliveira? Também, né? Exato. Eu digo sempre que eu sou artista, né? As pessoas, às vezes eu brinco, eu sou artista desde que nasci. Eu joguei bola, eu fui, né, juniores do Itabaiana, que é uma outra passagem da minha vida. E no futebol você é artista, porque você tem que lidar Sim. com aquele meio. Driblar situações. Ou, né, frear situações, que no meu caso era zagueiro, ou era mais de brecar situações. Eu fui artista na escola. Né, eu participava freneticamente das palestras, dos teatros, das cantorias, das danças, porque, né, eu sempre fui um indignado com a situação, né, que a gente se encontrava. Eu nasci numa comunidade, né, que eu denomino carinhosamente até hoje de Baixada, lá na cidade de Itabaiana. Vi diversos amigos meus morrerem, vi diversos amigos meus perderem a guerra com a droga, vi diversas famílias se desestruturarem. E quando você vai passando o tempo e vai tendo conhecimento, Isabelle, quando você vai para a Universidade Federal, é óbvio que sua cabeça, ela abre. Né? Abre os horizontes. Você né? percebe
que aquela situação de miserabilidade, ela é planejada. Ela não é por acaso. Tem alguém lucrando com a pobreza. Tem alguém lucrando com o status quo da forma que está. Por isso que eu digo, falando sobre eu isso, sou né? filho, eu não tenho dúvida da revolução. Eu quero que cada um tenha a dignidade, né, que esteja assegurada na Constituição Federal. Eu não posso ser membro de uma classe média ou de uma classe alta, né, no meu caso hoje de uma classe média, né, que prefere não melhorar de vida do que o pobre ascender um pouquinho ou ter uma dignidade maior. Acho que esse é o problema, né, de uma elite do atraso, que já falava Gessé Souza aqui no nosso país, que o Brasil hoje tem. Né? Não adianta, por exemplo, eu ter um carro, mas eu prefiro que o cara não ande nem em nenhum transporte público de qualidade. Olha o ônibus de Aracaju, proposital. Se você for em Maceió, se você for em Fortaleza, se você for em Salvador, não existe isso que acontece em Aracaju. Isso é proposital. Um sucateamento, né? Sucateamento proposital, porque a galera não quer que o cara ande pelo menos em um coletivo digno. Que tenha um metrô digno. Que é todo o sistema, não é só o transporte, é todo o sistema que isso interliga, que o Marcos né? falou é muito verdade. Enquanto esses exemplos que ele citou em Maceió, Recife, você vê coletivos com ar-condicionado. Então, assim, o mínimo, né? A nossa indignação ela não pode ser seletiva. Eu me indignei e percebi, né, eu era assessor de um deputado que me deu uma oportunidade de trabalho, eu trabalhava e estudava à noite aqui na Universidade Federal de Sergipe. Tive contato com os debates políticos, mas eu percebi, né, e aí foi onde me tocou. Mas aí você não era vereador, não, né? Eu era assessor. Até 2016 eu era... Estava na universidade. Na universidade. Em abril de 2015 eu pego minha OAB, vou advogar em Itabaiana, né, mas eu percebi, né, eu acho que esse foi o estalo que podia se acreditar na política. A gestão que Valmir Francisquinho fez durante os primeiros 4 anos ali no município de Itabaiana, você, né, é meio que eu tivesse identificado uma lacuna. Desculpa, estamos em podcast, né? Se a prefeitura teve essa mudança de chave, a Câmara também quer. Porque a cidade não muda seletivamente para prefeito e não para vereador. Então eu tenho como contribuir com a minha cidade. Hoje eu sou um cara que tem uma bagagem, né, jurídica. Estou formado na Universidade Federal. E é o mais importante, estudei Isabela, pra caramba. Informação, isso é muito importante. Não, e eu estudei, eu não fiz faculdade de brincadeira, Exatamente. não. Eu estudei. Não sei como deu tempo, né? Feirante, estudar, faculdade. Aí eu tinha parado de ir para feira, estava trabalhando aqui, tinha as tardes, estudava, fazia 6, 7 matérias. Novo ciclo. Foi um novo ciclo da minha vida. Né? Então eu estudei pra caramba no meu curso, não teve brincadeira. Hoje tem gente que não tem como debater com você, porque você quer ser sabido demais. Não, é porque conhecimento, informação, ninguém me toma. Exato. O cara pode me tomar, por exemplo, um cargo. Isso é poder. O cara pode me tomar, por exemplo, né, me ferir com uma perseguição, mas com o que está na minha cabeça, com o que eu tenho para falar, ele não me toma. Exato. Então, Só aproveitando a deixa, desculpa interromper novamente, que eu não quero perder esse gancho que você falou, do conhecimento, da formação, da informação. O que você está fazendo aqui, demonstrando é que, além do conhecimento, eu sempre falo essa frase, muita gente fala que o conhecimento é poder, mas o conhecimento só é poder quando você compartilha. Claro. Esse é o verdadeiro conhecimento. E quando você compartilha, ele é libertador, porque você só aprende quando você ensina. Não adianta você ser protagonista numa cela. Não adianta, é melhor você ser coadjuvante e livre. É melhor eu colocar o que eu tenho para fora, tá me dando uma para aula que aqui, viu? todo mundo possa Parabéns. ter um pouquinho de discernimento. Não adianta eu vir de uma universidade pública, que não foi eu que paguei, que eu não tinha condição de pagar, quem pagou foi todas as pessoas, e eu ser um bom advogado e ser um péssimo político. Exatamente. Então eu coloco toda a força que eu coloco, eu acho que até mais na política, muito mais na política, Dá para se ver do com esse que discurso. na minha profissão particular, privada, nas minhas aposentadorias, que eu tenho meus sócios, tenho o meu time, eu tomo conta, né, mas faço política de forma verdadeira, de forma presente, de forma propositiva. Mas isso é muito doído, mas foi a forma que eu escolhi. Né? Então, quando eu digo que sou filho da Revolução, eu sou filho da Revolução que ocorreu em Itabaiana. Eu sou filho de uma mentalidade política que se inaugurou em 2013 para cá, que é uma política que tem como foco o trabalho e as pessoas. Resolver os problemas das comunidades, levar o esgoto, levar o calçamento, levar a creche. Em Itabaiana tinha uma comunidade, Paulo, que chama-se Carrilho. Itabaiana foi denunciada diversas vezes no Ministério do Trabalho
inclusive Trabalho com infantil. problemas com ONU, com Unicef, com tudo, de trabalho infantil. E que era justo, né, você ser processado por trabalho infantil. Porque a mãe que precisava quebrar a castanha, que inclusive perderam as digitais de diversas crianças, ela não ia jogar o filho no mato. Você joga um filho no mato? Nunca. Você precisa trabalhar. Você precisa sobreviver. Você vai fazer o quê? Vai jogar seu filho no mato? Não, hoje aqui eu não. Ela levava para a quebra da castanha. E ali, né, a política foi quem decidiu, em Itabaiana, tirar o povo do carrilho, veja bem, do esgoto e da lama, passou asfalto na porta da casa, fez uma praça pública, ampliou a escola com mais 6 salas de aula, ampliou e reformou uma lavanderia pública e criou uma creche para 120 crianças em tempo integral. Entra 7, toma café, lancha às 10 horas, almoça ao meio-dia, lancha às 3 horas e 4 horas da tarde, a mãe pega. Foi o que aconteceu no Carrilho, zeramos a trabalho infantil e a mortalidade com infantil. apenas... Com política. Isso, política, a verdadeira política. Com política pública, Com vontade de né? transformar. Então, Pública. eu sou filho da revolução que aconteceu em Itabaiana, da transformação. Eu sou filho da esperança. Mas você Por isso já que era- eu tenho esperança que esse Estado meu vai ter jeito. Ao invés de a gente ficar, às vezes, na mão de um monte de malandro aí que vende solução para tudo, que tem os melhores planos de Receitas, marketing, né? vem um filho de uma rapariga, ganha 3 É. milhões, 4 numa campanha, pinta um de ouro, o outro vira Satanás, né, e leva e entra na mente do povo. É e, verdade. e depois, O ferro na preço tábua do alto, queijo, é. como dizia Paga-se Severino o de preço Aracaju. alto. É. Você ia me... Sim, eu ia perguntar se foi justamente nesse momento do start, né, do estalo para você ser De 2013, candidato né? em 2013, na gestão de Valmir de Francisquinho, diante dessa Eu não conhe- observância, você já conhecia, já fazia Eu não conhecia parte? Valmir. Na verdade, minha família tinha até uma ligação política contrária lá atrás aos Teles de Mendonça. Né, meus pais, por questões antigas, Aham. né, de feira, de truculência. Para quem nos acompanha, para os nossos ouvintes, a gente precisa destacar É. aqui uma situação importante Itabaiana em era Itabaiana. Tebas e Cabaús. Exato, porque Chi- Itabaiana tem Mala Preta e É, quem é do outro partido, que é o do justamente. Jeg, enfim. Agora é do Pato. Agora é do Pato. Mas, enfim, é uma política muito polarizada. Com certeza. né? Então, dentro dessa Sempre foi, né? E Mas- violenta, né? E dentro dessa Não polarização, tanto. com o meu conhecimento, eu percebi que eles criaram uma cortina de fumaça para o povo itabaianense e estava muito bom. Um estava na prefeitura, o outro era deputado, um estava na prefeitura, o outro era deputado, e se revezavam. A gente brigava sem saber por quê, né, pessoas que não se falavam, até na mesma família. Por incrível que pareça, Itabaiana tem 2 feiras com origens na política. Uma para eleitores de um grupo na quarta e outros para eleitores de outro horror. grupo no sábado. Que horror. Então, e isso quebrou totalmente com o Valmir de Francisquinho. Eu não o conhecia pessoalmente, observei como observador da política, que eu trabalhava com o deputado Gilson, que tem militância em instância. Sim. E em 2016, por uma questão partidária, né, que nos levou a estar na chapinha de 2016, e eu fui para o palanque dizer, eu quero uma oportunidade de ser vereador. Eu quero uma oportunidade de brigar, eu quero uma oportunidade de qualificar o debate na Câmara Municipal de Itabaiana. E aí, eu, graças a Deus, ando de cabeça erguida, porque posso ter errado por excesso. Às vezes com a minha forma, né, com o meu jeito de debater, mas nunca por omissão. Não teve um debate de interesse de Itabaiana que minha voz não tivesse pelo meio. Não teve um dia sequer que eu não fosse para a tribuna, né, defender o que eu acredito, defender o meu grupo político, defender essa transformação que ainda continua em Itabaiana. Então, dentro desse contexto, eu tive a vontade política de ser candidato a vereador em Itabaiana, com a justificativa de que precisava qualificar ainda mais a Câmara Municipal, consegui me eleger em 4 meses, em 5 meses ali de tempo, né, com a minha família, muito respeitado meus avós ainda nas suas comunidades, Matapuã, Buqueirão, né, e com esse nome dos meus tios, com os meus primos, a gente conseguiu se eleger com 1.194 votos. E depois fui ser líder do prefeito Valmir de Francisquinho, ele era prefeito, né, e aí na liderança da prefeitura, primeiro secretário, a gente conseguiu dar o nosso recado, a gente conseguiu ocupar os espaços de rádio, de televisão, de debate, de feira, do dia a dia. Então, sem dúvida nenhuma, né, nos reelegemos com 2.130 votos
e conseguimos aí em 6 anos ter a confiança de uma liderança política do tamanho de Valmir Francisquinho para ser indicado, né, do grupo como deputado estadual, com os meus méritos, com relação àquilo que eu sei, aquilo que eu represento e aquilo que eu posso, né, dar de qualificação para o meu grupo e também, né, com os meus méritos, porque eu acredito que lealdade ela não é favor para ninguém, é dever de qualquer um que esteja na política. Ô Marcos, eu aqui estava até abordando aqui para fazer uma pergunta para você, porque não estava dentro aqui das script. Outras, do script. Mas aí no decorrer você falando, uma das coisas que eu sempre avalio, não sou historiador político, mas faço questão de entender os cenários políticos. E olhando e avaliando o seu histórico, você acaba, você abriu precedentes de que a política tem se tornado dinâmica e que as mudanças elas podem surpreender, porque existe o patriarcado, né? Então, você carrega o nome de quem? Então, exatamente, é isso. Muito mais que dinâmica, eu acho que essa ideia que Marcos traz é de que qualquer pessoa pode chegar. Com certeza. Sem uma herança política, sim, sem um legado. Eu tenho ressalvas ao argumento da meritocracia, que é um argumento ocidental, né, de que qualquer um pode chegar. Vencer, querer, né? ou é só querer, e não é. Às vezes tem, né, sim, as tem dificuldades, os fatores né? externos, o determinismo, o local que você está contido, precisa de muita... para a pessoa ascender, precisa, por exemplo, de 20 vezes o esforço do que o filho, por exemplo, de qualquer político tem para ascender. Se você olhar hoje a conjuntura, né, do Estado de Sergipe, a gente vive esse patriarcado. Né, o governador é filho de um cara que já foi deputado, tem uma filha que é deputada, e aí... Né, sucessivamente, patriarcado, né? Isso é um pouco normal, né, dentro comum da política brasileira, né, mas eu estou seguindo aí um caminho, né, não de paternidade, mas de liderança, de lealdade. Criando o seu nome, sua marca. E criando, obviamente, essa forma de fazer política, essa forma de fazer trabalho. Mas eu acho que também é uma forma de influenciar jovens, de entrarem na sem política, dúvida, né? Porque, veja, eu não preciso ser filho do deputado ou do governador, do prefeito e tal. Né? Exato. Se eu tiver essa vontade, se eu quiser insistir... Se você me perguntar, beleza, o que foi que lhe fez chegar até onde você chegou? Eu vou lhe responder sem nenhum medo de errar. Foi conhecimento. Foi o preparo para o debate público. Eu não fui escolhido, por acaso, em um grupo político para ser deputado. Foi porque o grupo acredita que eu estou preparado e consigo travar esse debate a nível estadual, como eu travo de forma, né, qualificada na Assembleia Legislativa, nas rádios, nas televisões, porque eu acredito no poder da comunicação, no poder da transparência, no poder do diálogo e da democracia principalmente. Então, se você me perguntar, então quem quer entrar na política tem que primeiramente fazer o quê? Saia do convencional. Seguir a regra, né? Seguir a regra. Pronto. Que conselho você daria para o jovem que se prepare, tenha resposta para tudo e tenha coragem de falar. Não ache que porque você vai ofender alguém, porque, olha, eu tinha uma máxima em Itabaiana, quando a oposição estava falando de bem de mim, eu estava com medo. Tinha um radialista lá em Itabaiana, se ele me gabasse, eu já estava me pelando de medo. Eu quero é que ele me xingue. Porque eu tenho certeza que os meus ideais são contrários do dele. Como é que essa pessoa pode estar falando de bem de mim? Ela tem que estar falando mal, porque eu quero incomodá-la. E é bom. Então fale, se prepare, não tenha medo de incomodar, porque, né, as pessoas que estão na política e querem, né, chegar onde outras pessoas não chegaram, você tem que misturar as cartas do baralho. Como é que eu vou chegar, né, por exemplo, aqui... Como foi que Valmir teve mais votos para ganhar o governo? Ele modificou a forma das pessoas verem a sucessão ao governo do Estado. Um machante de porco, prefeito do interior, sem grupo político. Primeiro eles diziam que não teria coragem, depois eles diziam que não teria voto. Ou que seria louco, né? Ou que isso era para se vender. Então a gente quebrou a bolha, né, e foi disruptivo. A gente foi disruptivo totalmente no sentido de dizer, não, vocês têm opção, não vota se não quiser. E no povo de Sergipe ninguém pode reclamar. Que o povo votou, e eu não tenho dúvida também, que nada mais forte que uma ideia cujo tempo chegou. E a ideia de transformar o Estado de Sergipe e devolvê-la verdadeiramente à mão do povo, ela está mais forte do que nunca. Marcos, você foi preparado para ser o que você é hoje.
né? Muitas das vezes a gente tem a função, a gente tem a formação e a informação. O seu histórico familiar, que é a base, de onde você veio, a universidade. Então, a gente fazendo uma análise para o que você é hoje, principalmente porque você é um deputado que tem pautas para defender. Não ideologias pessoais. Claro. Existem muitas discussões pessoais que só afetam a mim, então eu vou defender. Você Não, me falou uma coisa é agora. a defesa coletiva. De interesse de todos. Há uma confusão, olha, repare como você falou uma coisa interessante. Há uma confusão, porque eu sou do PL. Era o que eu ia comentar. Eu sou esperando você falar. Eu sou de centro-direita, né? Tranquilo, não tenho problema com isso. Porque eu acredito muito no valor do trabalho, tem pautas que eu concordo e tem pautas que eu não concordo. Sim. Aí o cara me chegou para mim não, a pauta da direita é essa aqui, você não pode defender a DESO e nem pode defender serviço público. Escola, né? Eu sou filho da universidade pública, rapaz. Eu estudei no Murilo Braga e no César Leite e no Esteve de Freitas em Itabaiana, meu irmão. Você quer que eu acredite nesse papinho de meritocracia, de que é o privado quem vai dar a educação? Eu sou filho disso. Eu sou exemplo disso. Eu sei de que se o público não chegar para dar o remédio, ninguém vai chegar não, nem tem almoço grátis. Não tem almoço grátis em canto nenhum. E tem algumas áreas que não podem ser vilipendiadas ao bel prazer do governante de fazer negócio ou não com a saúde do povo, com a educação do povo, com a segurança do povo. Verdade. Você negocia com o bandido, você vai dizer, olha, a PM agora tem que acabar, porque por isso que eu disse que eu não posso seguir uma cartilha, né, de cima para baixo. Caralho, porque o Bolsonaro pensa isso, ou pensar igual, eu tenho que repetir aqui e reproduzir. O Brasil tem Nordeste, tem Sudeste, tem Centro, cada um com sua realidade. Talvez se eu tivesse Santa Catarina eu pensasse diferente, mas eu estou no Sergipe, o menor estado da federação. Além da realidade. É que nem os caras, né? A Lula pensa isso, todo mundo aqui embaixo tem que pensar a mesma coisa. Não, teve uma manifestação aqui em Sergipe uma vez, acabar a PM, isso acaba a PM. O negócio da gota serena, acaba a PM, meu irmão. Quando a mulher toma um tapa em casa, quem é que chega? PM. Você chega a PM. Quando tem um som incomodando, quem é que chega? Quando tem uma boca de fumo lá, vendendo droga para criança, quem é que chega? E quando vai prestar um BO, né? Polícia repressiva, precisa, né? Polícia repressiva. Não, e é constitucionalmente garantido. Aí vem um maluco por questões ideológicas, e eu digo sempre, e aí é um formato de política que eu estou criando, né, que não é novidade no país, mas talvez que seja em Sergipe. A minha ideologia é a Constituição. A minha ideologia é o caminho. É o que o legislador constitucional definiu como os parâmetros. Tem defeitos na Constituição? Claro. E precisa ser sempre aprimorado PECs, né? E debatido. Agora é para melhorar. Não é para piorar, não. A Constituição tem que ser interpretada para melhorar. O que está garantido do mínimo é do mínimo. É obrigação. E que não é infelizmente, a gente que é jurista, 15% da Constituição não cumpre o mínimo que está estabelecido. É verdade. Ô Marcos, embora o nosso tempo seja curto, o papo é muito bom. Eu, para falar 2 horas e meia igual o Fidel Castro, é 1 minuto. Não, e que eu estou vendo. Eu ia justamente, Isabela, fazer essa pergunta. Por que lá no início, antes de nós iniciarmos o programa, eu estava conversando com o Marcos, né? Porque assim, quando a gente vê um deputado, as pessoas, elas criam um estereótipo que o deputado do PL, ele segue o mesmo alinhamento do tal político. Né? O CPF é o meu. Então, exatamente. E isso, a sua presença hoje, como é que eu posso dizer? Tira esse encanto de que as pessoas acreditam de forma mítica, porque PL não pode defender pautas da pobreza, da igualdade, da educação. Então, quando você começou a falar, porque eu não tinha visto... Mas assim, o meu partido, o PL, ele é o Partido Liberal. Então, o Partido Liberal, se você for para o Estatuto, ele está justamente para que o Estado ele seja fornecedor dos serviços essenciais, mas garanta as liberdades individuais das pessoas. O que é que está acontecendo no Estado de Sergipe hoje? Liberdade individual. Claro. O que é que está acontecendo no Estado de Sergipe hoje? Um liberalismo às avessas. O Estado está desse tamanho, né, com cargos em comissão bastantes, com processos seletivos, agora com as OS, está privatizando o serviço público, ao mesmo tempo o imposto é o maior do Brasil. Então é um liberalismo às avessas. O que é que eu quero? Que o imposto seja menor, que o cara da mercearia possa sobreviver, possa contratar mais 2 ou 3. O que acontece em Itabaiana?
distribuição de renda, sem perseguição, sem perguntar em quem vota, em quem não vota. É isso que a gente quer. E é isso que eu defendo, é isso que o nosso partido defende. Que as pessoas tenham liberdade econômica, que as pessoas tenham liberdade de pensamento, que as pessoas tenham liberdade. O direito individual que você falou. Há uma discussão aí, doutrinária muito interessante sobre igualdade e liberdade. E eu sou muito mais amante da liberdade, porque a igualdade ela traz, talvez, amarras para que aquela igualdade que eu defini. Você tem direito à igualdade, mas só até certo ponto. Então, a liberdade não. A liberdade ela é um lindo amanhecer do dia. Aproveitando esse caminho, essas falas que, por sinal, parabéns por representá-las muito bem. Está fazendo jus ao seu trabalho e à sua função. Falando das liberdades individuais, deputado, tem um tema que tem gerado muito debate ultimamente, que é o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Qual é a sua posição sobre isso? E como você acredita que podemos encontrar um equilíbrio entre discutir diferentes perspectivas? Eu gostaria de ouvir sua visão sobre esse assunto, que não traz nenhuma relevância, nem econômica e nem social para o Brasil. Olha, eu tenho feito algumas reflexões, porque estou formatando uma palestra, eu também sou palestrante, e em alguns momentos na agenda eu vou... sempre numa escola, vou sempre tentar conversar sobre democracia. A minha fala é justamente sobre democracia, e aí eu adentro nas liberdades individuais, e essa garantia das liberdades individuais, ela só é possível dentro das democracias, dentro daquilo que a gente respeita enquanto Constituição. E alguns temas, eles são essenciais para que você possa ter o debate. O aborto, que está aí muito em voga, em debate, a DPF. Acho que sempre teve, só que de vez em quando ele vem... Ele acende e apaga, acende e apaga. Geralmente ele acende perto da eleição e apaga após a eleição. Agora está tendo alguma coisa ao contrário. Casamento, pessoas do mesmo sexo. Também é um assunto, e descriminalização das drogas. E eu tenho feito uma reflexão no seguinte sentido. Todos esses assuntos têm algumas coisas em comuns. Os três pressupostos essenciais para que esse assunto ande ou não. O pressuposto religioso. O pressuposto religioso, ele é extremamente importante, porque ele é verdadeiramente uma parte da sociedade, ele está ali como controle social, ele está ali como caminho, inclusive, daquilo que faz a gente crer na nossa existência. A religião tem esse papel extremamente importante. Eu não sei qual seria o caminho da humanidade se não tivesse a religião. Há um historiador, Alex Hobsbawm, que ele diz com muita propriedade, se o ser humano não tivesse religião, ele inventaria uma, porque precisa da religião para conviver a vida que a gente leva, as ansiedades, as lamúrias, o sentido, porque às vezes você diz, beleza, eu vou viver 70 anos, 80 anos e depois... Então, essas lacunas explicativas, elas são fechadas. Na verdade, a religião ela vem como um meio de um consenso moral. Sim, aí eu vou entrar na outra coisa. Religião é crença. Religião é dogma. Ou você acredita ou não acredita. É dogma de fé. Mas a gente está discutindo agora a questão laica. Isso. Aí eu vou para as três viáveis. Mas a questão laica, o Brasil é um Estado laico. Mas ele não consegue fazer discussão. Os representantes não são laicos. Exatamente. Compreende o problema? Isso é verdade. O Estado é laico. Exato, cada um tem sua formação, tem sua cultura, tem, enfim, então, uma forma de vida. Temos três pressupostos para esses assuntos. Um é a religião. O outro é ético-moral, como você falou. O que é ética? E o que é moral? O que é moral é um assunto que foi convencionado dentro da sociedade que você vive. De um grupo, De um grupo. As pessoas vão se equilibrando, o que é aceitável ou não. É a moral. Beleza? Que é influenciada pela religião, mas não é religião. Exato. E o terceiro é saúde. Saúde pública, que é o que nos interessa. No caso da descriminalização ou não das drogas, há diferenciações de drogas sintéticas para drogas naturais, porque estão sendo utilizadas como medicamentos, e aí a saúde pública ela é tão grande, por exemplo, é uma frase muito impactante para mim, um senhor, eu fiz uma defesa da cannabis medicinal na Assembleia, um senhor com 70 e poucos anos, ele teve Parkinson, não conseguia comer sozinho, não conseguia se limpar sozinho, e com o canabidiol,
o CDB ele conseguiu, né, ter a sua vida de idoso relativamente normal. E ele disse uma frase de que quando a necessidade chega, o preconceito sai. Então, né, esse debate aí de saúde pública tem afetado de forma considerável a moral, a ética. Então, esse debate tem evoluído. O casamento homoafetivo, eu vou ser aqui claro e objetivo. Dentro do que constitucionalmente está garantido, as liberdades individuais, não é papel do Estado, né, ter interesse ou querer controlar como as pessoas se relacionam sexualmente. Não é possível que eu, deputado, ou governador, ou presidente, estou preocupado como o cara vai transar, ou como vai se divertir, ou como é que ele sente prazer. Vida íntima, né? Não é de interesse público, é de interesse eu estou preocupado com o crime, eu estou preocupado isso é a pauta com o saneamento, estou preocupado com doenças sexualmente transmissíveis, aí sim, é do meu interesse. Mortalidade infantil é do meu interesse. Né? Como a gente falou aqui, trabalho infantil é do meu interesse. Né? Mas como as pessoas vão se relacionar com um argumento eugenista até de que, mas não reproduz, porque Deus não deixou, né? Assim, aí você diz... A ideologia religiosa. Então, eu não me afeto por isso. Com relação ao aborto, aí já é diferente, porque aí já temos uma pauta, né, ética e de saúde pública também, questão né, pública e de religião muito elevada, e a gente... Né, e o Brasil é um país extremamente conservador, né? E não há, e quem deve definir é o Congresso. Não é STF, eu tenho essa plena certeza de que é o Congresso quem deve definir, porque não é possível que um Poder Judiciário vai dizer, né, o que é nascituro, até quando é nascituro ou não. Exatamente. A gente que é do direito, a mulher engravida e separa do marido, repare o que eu estou dizendo, faz o beta hoje, já tive casos desses no meu escritório. Não tem na lei, mas tem na jurisprudência, né, que também é fonte normativa. Né, lei, jurisprudência e doutrina, tudo isso é fonte normativa do direito. E, né, um mês, ela fez um beta e descobriu que estava grávida. Do ex. Do ex. Né, ou não foi ex, ou foi um caso, o que for. Né, eu sei que ela está grávida. Ela hoje, né, se não tiver condições, ela pede alimentos para o nascituro. Os alimentos gravídicos. Os alimentos chamados gravídicos. Então, tem proteção jurídica. Exato. Então, assim, o que é agora que vai definir, é o STF que vai dizer que até 90 dias você pode tirar ou não? É uma discussão, né, muito simplista, né? E é uma discussão também que cabe mais às mulheres, que é quem engravida, porque, assim, uma questão também está posta, o aborto ele ocorre. Ele está aí no dia a dia das comunidades, principalmente das comunidades mais pobres, que estão fazendo de qualquer forma. Tendo lei ou não, acontece. Que faz. Mas, né, os meios contraceptivos, o Estado está fazendo a sua parte na questão da prevenção. O Estado tem que avaliar, exatamente. O Estado está fazendo a sua parte para agora dizer, não, eu não vou fazer a minha parte. Porque se o Estado não está fazendo a sua parte... Está dando educação sexual. Está tendo isso, tá bacana. Os pais estão fazendo a sua parte também aí, né, com as meninas principalmente, e com os meninos. Né, que a gente, às vezes, bota a culpa só nas meninas, mas os meninos que com 14, com 15 anos, que já são capazes de engravidar uma pessoa que tem que também ter os cuidados. Responsabilizado, ser orientado. Então, a gente não faz o básico e já quer ir para o extremo. Né? Então, hoje já temos lei que garante os casos de estupro e de malformação, que aí, nesse caso, por exemplo, você vê como é que a política é difícil. Eu sou contra nessa parte, né, mas sou a favor da outra. Em situações, né, legais, né, no aborto... Tranquilo, não tem nem o que discutir. Exato. Aí você, né, forçar, por exemplo, eu vejo muita gente que é maluco, né, uma mulher que foi estuprada, manter uma gravidez, eu acho que é de uma tortura eterna. Por isso que a decisão tem que ser de quem está grávida. Mas, no caso, por exemplo, teve uma gravidez indesejada e até 90 dias poder, de qualquer forma, você retirar, aí já é uma outra discussão, né? Já passa por tudo isso que a gente conversou aqui. Pronto, ótimo. Marcos, suas pautas aqui é de interesse importantíssimo para a sociedade. Você, como deputado, tem feito um bom trabalho e dar essa visibilidade é importantíssimo. Eu sempre discuto aqui que a rede social e o nosso papel aqui do Vozes Políticas é trazer essa pegada com um novo linguajar, apresentar para você os políticos do estado de Sergipe e você ouvir as pautas, que muitas das vezes se cria a narrativa de que eu não gosto de político,
eu não quero votar, eu não faço parte... Quem não gosta de política é governado por quem gosta. Exatamente, é o que a gente sempre fala aqui. Para descontrair um pouquinho, eu queria saber, nós gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre você de forma mais pessoal. Você poderia compartilhar uma curiosidade ou um hobby que talvez os telespectadores não saibam? Sou poeta. É mesmo? Sou poeta. Aprendi a cantar sem professor, com a graça de Deus eu sou completo. Não venha me chamar de analfabeto exibindo o seu diploma de doutor. No congresso que eu for competidor, eu vou dar em você de 10 a 0. Bastião, quero ser muito sincero, se eu parar de cantar não sou feliz. Ser poeta eu sou porque Deus quis. Ser doutor não sou porque não quero. Olha! Parabéns! Rita do Monteiro, a poesia nordestina ela é a mais completa, porque os caras cantam de improviso, né? A gente chama de galope, de cestilha. Sim. E nas horas vagas eu me dedico à leitura. Então você gosta de ler? Gosto. Estávamos discutindo sobre leitura, né? Só que no Brasil, infelizmente, a gente tem uma ideia no Brasil cultural de quem ler, pratica leitura, é uma pessoa desocupada. Vou trazer isso de forma mais... É o meu ócio criativo. Isso, o ócio criativo. Rapaz, esse homem está me surpreendendo. Ócio criativo. Isso é uma das palavras que eu venho aprendendo nos últimos dias relacionada a isso. Porque o ócio criativo faz da gente uma pessoa melhor. Na verdade, e aproveita o tempo, né? Uma forma de aproveitar o tempo. Um psicólogo neurologista, né, da neurociência, Eslen, agora o sobrenome é difícil com a bexiga, Delagolari, né, de que a gente está em uma crise de dopamina. Né? Então está todo mundo acelerado, dopaminérgico, né? Rodando o feed toda hora aqui do Instagram, ou né, tem que estar fazendo alguma coisa e perdeu a capacidade de ficar quieto. Hoje ocupado é com o celular, desocupado é com a leitura. A gente perdeu a capacidade de tédio. Ninguém quer mais ficar entediado. Eu tenho um moleque de 4 anos, pai, estou entediado. Entediado do quê? Você não sabe o que é entediado? Eu 4 anos de idade, porque isso aqui, né, que tem funcionalidades não é um ócio criativo. Ela também tem essa questão dopaminérgica de que você não descansa a sua cabeça, né, para que... Tanto é que você já acordou no meio da noite, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, tem alguma coisa para fazer, porque você não está conseguindo desligar, não está tendo esse ciclo completo. Então, assim, né, isso é um problema. Né? Então, quando você não consegue, né, parar para não fazer nada e dizer, não, eu estou aqui de boa, vou pensar. Por isso que ninguém consegue mais ler sequer uma matéria, né, no Instagram. Se você não fizer uma arte chamativa, uma mensagem rápida, você tem, por exemplo, se não me engano, o último estudo, o engajamento é diferente. Um segundo e meio da atenção do leitor no Instagram para você chamar a atenção e aquilo ali virar um lead e depois uma convenção para qualquer coisa que seja para venda ou para a própria política. Então, eu estou tentando modular o meu pensamento, aprendendo dia a dia. Eu acho que é uma pauta também que você deve levar mais para frente, né? Isso sobre essa questão do incentivo, do ócio criativo, da importância da leitura, da importância da educação. Eu sou um pouco acelerado, né? Por exemplo, eu tenho a chance de vir no carro descansando. Também talvez, mas ser arrojado por natureza. Mas eu venho ouvindo um podcast, eu venho aprendendo alguma coisa, eu venho... Gosto muito de filosofia Você também. Você está sempre ocupado, está com a mente sempre ocupada. Mas isso gera algumas ansiedades. SPA. Né, da qual não estou livre. Né? Inclusive, fui diagnosticado até Síndrome do pensamento acelerado. Eu sou desse também. E aí você faz 4, 5 coisas ao mesmo tempo, não acaba nenhuma, tem hora, né? Procrastina. Esse é um problema muito grande. Né? Olha, tem uma coisa interessante que eu estou percebendo. Quanto mais você fica com o telefone na mão, menos você responde às pessoas. Inversamente proporcional. Exatamente. Se alguém ligar, você olha, mas não atende. Quanto mais você fica aqui, porque você já está dopaminérgico, você já está ali. Né? Então, se você um pouco desliga, depois você pega, você responde. Você resolve seus problemas, você dá sequência à sua vida. Pronto. Mas aí é um assunto para filosofia. No dia que você quiser um podcast vamos ter. filosófico, me chame que eu venho falar de Nietzsche, eu venho falar de Spinoza, eu venho falar de... eu adoro Nietzsche, vai ser ótimo. Nietzsche dizia que as pessoas são seres que se afetam. Sim. Portanto, vocês não serão o mesmo depois desse nosso encontro, nem eu serei o mesmo depois desse nosso encontro. E dizia também de que demore o tempo que for necessário para perceber e descobrir aquilo que lhe cativa, aquilo que lhe faz vivo. E quando descobrir, não recue sob nenhum pretexto. Exato. Gente, dizem que a experiência vem com a idade.
Mas Marcos Oliveira tem apenas 32 anos. 33. 33. É a Muita bondade. vivência. É que eu estou igual carro de prefeitura, novo e acabado. Ele deu hoje uma aula, Mas- aprendemos um pouco. Mas só para a gente finalizar, assim, para a gente não deixar... Marcos, a gente queria saber muito, eu acho que não só nós, né? Mas eu acho que quem nos ouve, quem está nos acompanhando, nesses 11 meses de mandato, né? O que é que o deputado Marcos Oliveira fez? O que é que ele deixou de significativo já nesses 11 meses? E quais são os projetos, né, para posteriori? pro futuro? Aproveitando até o gancho da pergunta, que seria essa mesmo que eu falei, mas só assim, que com essas complexibilidades que a gente discutiu aqui nos desafios políticos enfrentados no Brasil atualmente, qual é a sua visão para o futuro de Sergipe e quais suas prioridades que você pretende focar durante o seu mandato? Seria mais ou menos isso, Sim, Isabela? mas eu gostaria também de saber o que Só foi pra- que o deputado Marcos Oliveira já fez de concreto. concreto. O que, é que ele já Eu vou deixou? inverter. Né? Segundo o Barão de Itararé, ele dizia uma frase muito interessante: de onde menos se espera é que não sai nada. Então não espere nada de novo aqui no estado de Sergipe, pelo menos por enquanto, porque realmente a visão que os caras têm Ainda hoje... dia todo, né? Não, e hoje ela está Todos. piorada. Eles acham que realmente o Estado é para fazer negócio. Estado não é para fazer negócio. Estado é para realizar, né, as suas funções sociais. O Estado existe para fornecer aquilo que as pessoas não têm, principalmente as que mais precisam. Então, Estado não é para fazer negócio, Estado é para viabilizar a vida em comunidade da melhor forma possível. Então, essa visão deturpada, ela tem aí gerado diversas, né, propagandas, mas poucos resultados. Se você olhar aí esses 11 meses, se você espremer, dificilmente a gente, para ter tirar uma identidade ou fazer um exame de pressão, tem que a staff do Estado ir para um município, né, fazer um discurso político, bererê. Isso está no século passado. Você inventa um prato no povo para dar um prato de comida. Né, na época das transferências via Pix, o governo inventa um prato de comida. Isso é do século passado. Isso ficou com Maria do Carmo quando, né, João Alves ganhou lá naquele tempo, que tínhamos problemas e que isso era novidade. Então, se você precisar, para realizar um serviço público, ter que toda uma estrutura ir para uma cidade, e depois que aquilo sai, você não consegue mais, né, em pleno século, né, da tecnologia, que era para ser tudo agendado, né, através das redes Acessível, sociais, né? e acessível, isso está errado, gente. É desperdício de dinheiro, é burocracia, é falta de planejamento. Ou politicagem. É você querer, né, tratar o povo como, né, um mero instrumento ali de que você pode... Eu vi uma entrevista essa semana, falando de Campo do Brito, que a Isabela está aqui, né, trouxemos para Campo do Brito 130 serviços. 150. 150 serviços. Aí, um pessoal lá da prefeitura dizendo que distribuíram 240 senhas. Você está entendendo? 150 serviços distribuídas, 240 senhas. Menos de 2 por serviço. Não tem cabimento, não tem conta que feche. E não é má vontade porque eu sou da oposição, não, é porque realmente não é aquilo que eu acredito como política. Eu acredito que o Estado deve ser um viabilizador, o Estado deve garantir que as pessoas se organizem, que as pessoas tenham autonomia, que as pessoas tenham liberdade, que elas possam comprar, que elas possam vender, que elas possam ter renda, que o servidor possa se manter. E que a gente baixe o imposto, o cara compre melhor, tire nota maior, gire o dinheiro aqui no nosso Estado e não nas mãos de poucos, né, que são quem comanda ainda, infelizmente, o nosso Estado. Mas Quanto a ainda mim, não respondeu a pergunta. enquanto a mim, né, quanto ao meu mandato, Vamos lá. eu fiz uma luta muito grande com relação ao ICMS aqui no Estado de Sergipe, que ia para 22%. Alertei que quebraríamos. Se a gente fica isolado com Bahia e Alagoas, um do lado do outro, pagando 17%, 18% de ICMS na alíquota modal, e a gente paga 22%, o que ia acontecer? Fuga de capital, fuga de empresa, ninguém vem para cá. Investidor A gente já cai é o menor fora, estado né? da federação. Né? Já está, inclusive, diminuindo a arrecadação do ICMS, porque temos a maior alíquota modal do estado de Sergipe. Você já percebeu que quando você chega em Alagoas o combustível é mais baixo? É diferente, Porque o nosso ICMS é maior para combustível. E é um dos maiores questionamentos. Então, o estado de Sergipe, se você for olhar, todo mundo atravessa em 2 horas de ponta a ponta. O caminhoneiro vai abastecer em Alagoas ou na Bahia ou em Sergipe. Quem está perdendo emprego, quem está perdendo renda é a gente. Então, essa visão, eu não concordo. Então, foi uma luta muito grande minha. Uma luta muito grande minha para que o ICMS do milho não fosse para 4%.
né, nesse momento de crise, ficou com 2%. Propus a criação da região metropolitana do Agreste, propus o projeto que traz segurança para as escolas, ainda está em apreciação, propus projeto para mim Itabaiana, né, que declara Itabaiana como capital do comércio e do comerciante. Agora estou, né, trazendo também um projeto que está em debate sobre alienação parental, um programa estadual de combate à alienação parental. Os pais separam e descontam nos filhos, né, e vice-versa, né? Então, assim, a gente não pode estar com essa mentalidade. Agora estou, né, também com uma série de projetos, inclusive com direitos do consumidor, porque faço parte da Comissão, né, Nacional do Consumidor da UNALI. Então, diversos assuntos que foram trazidos por Marcos Oliveira, a exemplo, né, de toda oferta de um produto, ela deve vir acompanhada do preço. Isso é transparência. Tive grandes debates com relação ao IP Saúde, lutando a favor do servidor, esse aumento de 50% no IP Saúde, que foi um estupro para os servidores, infelizmente. Tenho grandes debates com relação a essa taxa de esgoto da DES de 80%, inclusive com ações populares, ações diretas de inconstitucionalidades, que a gente entrou aqui já no Estado de Sergipe. Tramitando. Tenho feito minha parte, tenho debatido sobre as estradas, né, da minha cidade, a falta d'água, os hospitais regionais, a falta de radioterapia e quimioterapia no uso, essa desestrutura. Parece que, né, eu tenho feito uma reflexão, a ninguém é dado a se aproveitar da sua própria torpeza, que é um ditado de direito muito utilizado pelos profissionais da área, e quer dizer, né, justamente que ninguém pode se aproveitar do seu próprio comportamento contraditório. Parece que o governo está dando causa ao sucateamento da DES e dos serviços públicos para vender como solução a privatização. É um discurso já pronto, né? E aí você pega um estudo do BNDES, como eu peguei, que bota o preço da DES lá embaixo, com uma PU a R$ 1,38, ou seja, o custo real de você produzir essa água numa ETA é de R$ 3,00 mais ou menos, o Estado vai complementar R$ 1,40 por metro cúbico de água, de dinheiro de nosso, do imposto. Então, a gente vai vender uma empresa que deu 40 milhões de lucros para passar a entregar mensalmente, né, subsídio em forma de dinheiro à própria DESO, enquanto alguém vai pegar essa PU a R$ 1,58 e vai vender a R$ 4,50 a você, a eu, às empresas, aos shoppings. Você pensa que empresa privada tem subsídio com qualquer empresa aí do setor privado tem subsídio, é? Quando chegar uma empresa privada, não, meu irmão. A água vai duplicar e quem não quiser, corta. E acabou-se. Então, eu tenho feito muito esse debate, né, de valorização dos servidores públicos, porque entendo que o Estado não existe sem servidor público e há uma galera aí ideologicamente afetada, né, tentando acabar e passar a ideia de que servidor público é marginal, de que servidor público não presta e fica refém do político, né, para que o político indique quem quiser. E aí, como eu sou de família pobre e tive que estudar, eu sei que se for para depender de quem o político indique, as coisas vão ficar como estão aqui no Estado de Sergipe. Por isso que eu disse, como disse Barão de Tararé, de onde menos se espera é que nada sai mesmo. Gente, vamos encerrar hoje o Vozes Políticas e essa segunda temporada recebemos o Marcos Oliveira, contando com a presença de Isabela, hoje mais uma integrante do Vozes Políticas. E eu tenho certeza hoje que você que está assistindo, você que vai ver também depois esses vídeos posteriormente, em cortes, vão ter uma aula de política, cidadania, humanidade, empatia, conhecimento e cultura. Esse espaço, Isabela, que a gente promove aqui é justamente para provar para a sociedade que a política é bonita, né, Isabela? Que vale a pena participar de todos os processos e que existem pessoas com compromisso. Dar essa visibilidade às personalidades que fazem a diferença dentro do nosso Estado faz com que você comece a entender e desconstrua a narrativa de que político nenhum não presta. Eu não gosto de política porque político nenhum não presta. Mas qual político não presta? De quem você está falando exatamente? Vamos ouvir, vamos dar vozes, e esse espaço é justamente... Separar o joio do trigo, né? Separar o joio do trigo. E aprender, porque essas instruções que ele passou hoje, todas essas informações, prova para o telespectador que saber votar está fazendo a escolha correta, né, Isabela? Então,
Dê seu último recado aí para o pessoal do Vozes Políticas e depois o Marcos Oliveira também. Eu gostaria de agradecer, né, a audiência de todos vocês, agradecer ao deputado Marcos Oliveira pela presteza, gentileza. Eu não esperava nada menos que isso, porque eu conheço a história dele, né? Enfim, eu fico muito agradecida mesmo, Marcos. Eu acho que Sergipe teve uma grata revelação e acho que você é inspiração mesmo para jovens que querem entrar na política, de que, olha, o Marcos Oliveira chegou, eu também posso. Com certeza. Através de estudo, conhecimento, persistindo, indo para o caminho correto, eu acho que é possível chegar assim. Basta persistir, basta querer. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Como eu disse, eu quero entregar valor. Eu quero mostrar o que eu sei, o que eu posso fazer. E as pessoas que analisem. Só tenho os meus defeitos, minhas falhas, como todo ser humano. Eu não quero ser perfeito, porque eu não vou ser padre nem papa. Né? Então, tenho os meus defeitos, que isso é normal. E se eu puder dar um recado a quem quer entrar na política e qualquer área de sua vida, brigue. Brigue, não se cale, não se omita, não silencie. É só com briga, só com voz, só com postura. Agora, brigue preparado. Brigue sabendo o que você quer. Brigue tendo um planejamento, um propósito. Às vezes as pessoas passam pela vida só sobrevivendo e não descobrem qual é o seu propósito. E como disse Nietzsche, demore o tempo que for para descobrir o seu propósito. Aquilo que lhe faz levantar de manhã. Mas quando descobrir, não recue nem para pegar impulso, como diz o filósofo Clóvis de Barros brasileiro. Então briguem, não se calem, não se omitam, levantem a voz. Eu sei que a esperança ela já está totalmente combalida no nosso país, né, com tantos escândalos, com você acredita, você se decepciona, né, e isso, graças a Deus, é uma característica que a gente não tem em Itabaiana. A gente tem o orgulho de dizer o seguinte: vocês votaram e não se decepcionaram. A gente pediu uma oportunidade e foi trabalhar, e entregou valor, entregou resultado. E é isso que a gente quer como deputado estadual, como deputado federal, como senador, como governador. Uma vez um vereador, um radialista me perguntou: o que você tem vontade de ser o quê na política? Você tem vontade de ser presidente da Câmara de Itabaiana? Aí eu respondi: eu tenho vontade de ser presidente da República. Imagine da Câmara de Itabaiana. Falta o quê? Os votos. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigada, até a próxima. até Tchau, tchau. Muito bom.